Oi, meu nome é Esté e no vídeo de hoje falaremos sobre o segundo livro do autor escolhido nesse ano, de o Carlos Ruiz Zafón. Falaremos então sobre o Palácio da Meia-Noite. Se você não conhece o projeto, vou estar deixando aqui nos cards e no box de descrição o vídeo de apresentação do autor desse ano, onde que eu falo um pouco sobre o projeto e por que eu faço esse projeto. Também vou estar deixando lá embaixo no box de descrição todas as playlists dos anos anteriores. Não é um projeto muito velho, que acontece há muito tempo, mas que eu tenho gostado de fazer e eu vou estar deixando se você quer saber quais já foram os autores que eu já comentei aqui durante os anos que se passaram. Nesse vídeo, nós iremos então falar um pouco sobre essa obra maravilhosa do Carlos Ruiz Zafón. Nós falaremos um pouco sobre a edição, um pouco sobre o contexto ali do que está nos trazendo essa história, por que nós estamos ali sendo ambientados naquele ambiente e um pouquinho do que eu achei da história em si. Antes disso, chega aqui. Eu sumi um pouco durante esse tempo, né? Tem uns meses que eu sumi. Estava tendo uma constância de postagem, mas eu sumi. Aconteceu uma tragédia. Eu gravo meus vídeos com o celular. E com isso, ele levou um tombo tão belo que ele fez questão de rachar a tela até no cima da câmera, já que eu gravo com a frontal. E com isso impossibilitou a minha gravação. Depois de um tempo, né, de muito raciocínio, muita oração, muita pesquisa, consegui estar comprando um novo celular. Obrigado, Senhor. E estou de volta. Estou voltando, estou gravando devagarinho. Estou mudando também junto como vou estar apresentando o vídeo. E espero que vocês gostem. E é isso, muito obrigada. Vamos ao vídeo. Bem, vamos primeiramente falar sobre a edição que eu tenho aqui em mãos. Bem, essa edição que eu li é a edição da Suma de Letras. Em específico, o que eu tenho em mãos é a 6ª reimpressão dessa obra. Foi traduzida pela Eliana Aguiar. O tamanho do livro é um tamanho confortável, tá? Eu gostei muito. Eu tenho, assim, acho que não deve levar muito em conta a minha mão, mas pra mim foi, assim, muito confortável, porque ele é bem menor do que, por exemplo, esse livro que eu tenho aqui perto, do que uns outros livros normais. Tá vendo? Ele é bem menorzinho que os livros normais. É confortável para levar ele para qualquer lugar, já que ele também não é um livro tão grosso. As fontes do livro é muito confortável. Já que o livro é pequeno, muita gente acha que é uma edição econômica. Não é, é a edição mesmo do livro. Tem páginas amareladas e as fontes do livro são muito bons, então vale muito a pena. Então, vamos um pouquinho, gente, um contexto histórico dessa história, com a ajuda do nosso querido escrito aqui, porque assim é muita informação. O livro em si, o autor nos disse que ele lançou essa obra por volta ali de 1994. A obra, essa história vai acontecer em uma cidade totalmente diferente da sua primeira obra, já que a primeira obra dele aconteceu na Espanha, agora irá acontecer na Índia, totalmente diferente do que ele, né, já tinha nos mostrado na sua outra obra. E nessa obra, então, a gente vai ser situada ali na cidade de Calcutá. A cidade de Calcutá, ela é, na verdade, a capital do estado de Bengala Ocidental, que fica localizado na Índia. Ele vai caracterizar a cidade ali, no livro, a cidade de Calcutá, como uma cidade muito pobre. Principalmente a área onde os nossos personagens vivem é uma área muito pobre, já que principalmente depois da independência da Inglaterra. E aí que é o que fica interessante. Esse livro em si, ele vai começar em 1916. Seremos ambientados de um evento que ocorre em 1916. Vai nos levar então para o que vai realmente acontecer. O resultado desse evento, que é o que nos conta o livro, vai acontecer em 1932. É interessante porque esse evento que ocorre em 1916, ele vai ser um resultado de um problema em que os nossos personagens aqui, que estão envolvidos na história, que é a questão da briga entre a Inglaterra e o povo indiano. Eles vão deixar, o autor vai fazer bem clara essa briga, que com a tragédia, tudo que ocorre, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar mais detalhes, vai ser resultado por conta dessa questão histórica mesmo da Índia em si. E é muito interessante entendermos isso e sabermos que existe esse contexto histórico ali. Agora, assim, um pouco sobre o background da história em si. A gente vai começar a história bem, assim, de supetão. Por ser uma história sobre uma semana só, a gente não tem tempo de conhecer, de aprofundarmos no personagem. Se fosse, por exemplo, aqui em um livro, né, que, por exemplo, aqui esse livro, olha o tamanho, tem
tem espaço, tem tempo para desenvolver um personagem, os personagens, nos ambientar dentro da história. Bem, nesse livro aqui a gente não tem isso, por conta do seu tamanho, já que ele tem menos de 250 páginas, e porque os eventos dessa história que nos será contada é somente a última semana de maio de 1932. Então, no início do livro, nas primeiras páginas, teremos então a explicação do nome do nosso livro, que é O Palácio da Meia-Noite. A gente vai então ter a explicação desse título. A gente vai achar, eu sei, parece bem assim, vai ser uma razão, Shazam, um motivo muito chique, um motivo bem sobrenatural, e não. O nosso narrador, ele vai falar que o Palácio da Meia-Noite, que é o que dá nome ao nosso livro, ele será nada mais, nada menos do que uma velha casa abandonada que se erguia na esquina da rua Colton Street e Bourbon Road, e que era um casarão em ruínas, que foi batizado de Palácio da Meia-Noite. E por que ele é importante? Por que ele, essa casa abandonada é importante para nossa história? Simplesmente porque esse local vai ser o local de encontro da nossa sociedade, que é composta de 7 crianças órfãs que se conhecem ali no orfanato, e eles irão então criar a Crowbar Society, ou a Sociedade Crowbar. Essas crianças, elas não criaram essa sociedade simplesmente por criar, porque elas queriam um lugar pra loucuras. Vamos fugir pra outro lugar. Não, eles não fizeram pra isso. Essa sociedade tem um objetivo, tem um plano, e ela é de garantir a cada um de seus 7 membros a ajuda, o apoio e a proteção incondicional dos outros, diante de qualquer circunstância, perigo ou adversidade. Compartilhar os conhecimentos que cada um de nós ia adquirindo e colocá-los à disposição dos outros, aparelhando-nos para os dias em que teríamos que enfrentar o mundo sozinhos. Esse grupo de jovens, que é composto pela Isabel, o Roshan, o Siraj, o Michael, o Seth, o Ben e o Ian, no momento inicial, eles eram órfãos que eles tinham somente um conhecimento, de que quando eles completassem 16 anos, eles teriam que sair do orfanato, que era o único local que eles conheciam, e ir pro mundo, porque a partir dos 16 anos eles eram considerados adultos. Nesse propósito, criaram a sociedade para quê? Vamos sobreviver. Em tudo que a gente conhecer, tudo que a gente tiver como conhecimento, a gente vai disponibilizar para todos nós aqui dessa sociedade, para que possamos estar bem equipados para a nossa vida adulta. Mas eles encontraram nessa forma também de ter a sua própria família. E o nosso narrador, ele vai nos informar, enquanto ele está descrevendo ali, que ele nada mais é do que um dos integrantes desse grupo, que é o Ian. A gente então entende que o Ian irá nos contar os acontecimentos dessa semana fatídica ali para esse grupo, para essa sociedade e para a cidade de Calcutá. E ele vai nos contar o que foi que aconteceu, já que no momento em que ele escreve é uma lembrança triste e também que separou todos eles, que realmente afastou todos eles. Então ele realmente fala como sendo uma tragédia. Então vamos realmente ali para a história. Como começa a nossa história? Depois dessa ambientação do Ian, do nosso narrador, sobre o que é o Palácio da Meia-Noite, o porquê que ele existe, porquê da sociedade, e explicar um pouquinho só, bem brevemente, do que é que talvez podamos esperar e que tem essa tragédia. Nós iremos então cair assim de paraquedas em um momento muito estranho e confuso, já que iremos então ali para 1916, para ser mais específico, maio de 1916, onde que nós veremos então um ex-combatente chamado Peak dentro de um barco, debaixo de uma tempestade, com duas crianças em seu colo, e ele está fugindo. Não sabemos por quê, mas só sabemos que ele está fugindo. No meio termo ali, a gente vai entender que ele está com um objetivo somente, de chegar na cidade de Calcutá e entregar essas duas crianças na mão da Ariane Bozé, que nada mais é do que a avó dessas crianças. E essas crianças, assim, bebês, não tem noção do que está acontecendo. Ele está fugindo, para ser mais exato, de um inimigo da família, de um inimigo dos pais dessa criança. Já que os pais dessa criança, conhecido dele, já que ele era apaixonado pela mãe dessas crianças, e ele viu ali essa tragédia, ele também viu a morte da mãe das crianças e quis salvar as crianças para estar também guardando a memória que ele tem dela. E aí ele vai pensando nisso, já que essa senhora Bozé, ela também é muito conhecida, não somente por ser a avó dela,
Mas ele também já conhecia ela porque ela era muito conhecida ali na cidade como uma senhora que cuidava de crianças órfãs em determinados momentos. Então, assim, a gente só sabe que ele tá correndo. Ele tá correndo pra chegar nessa cidade debaixo de uma tempestade torrencial. A gente vai conhecendo, então, que o Peake, esse jovem soldado que ele era do exército britânico, esse cara, esse Peake, esse homem que era apaixonado pela mãe, ele está fugindo do assassino dos pais, tá? Das crianças, que no livro chama... Gente, eu vou pôr o nome aqui, mas eu vou tentar falar a pronúncia. É Jorwal. E a gente vai saber então que esse Jorwal, esse inimigo ali dos pais dessas crianças que quer matar todo o traço dessa família da Terra, ele está atrás dessas crianças porque ele tem um objetivo de destruir essa família. Quem são essas crianças? Por que essas crianças estão sendo perseguidas, assim, nem acabaram de nascer, estão sendo perseguidas por quê? Esses bebês são filhos da Killian, que é a filha da senhora Bozé, e de um grande engenheiro e escritor chamado Lal Chandra Chatterjee. Tá aqui o nome. É isso aqui. E o pai dessas crianças, o nosso querido Chandra, vou chamar ele de Chandra, que é um nome mais fácil de falar. O pai dessas crianças foi de muita importância para a cidade de Calcutá. Por quê? Ele era um engenheiro e ele tinha um sonho de criar uma via de trem que iria conectar Calcutá com a capital. Entenda, esse fato de trem, etc, realmente é real, não é algo assim simplesmente que o autor quis colocar, não. É algo que realmente aconteceu. Tá? E ele tinha esse objetivo porque ele acreditava que fazer esse link iria trazer para a cidade um benefício muito grande. Também porque não ia ser mais uma cidade isolada da capital e ela poderia então prosperar dentro desse novo momento. Mas não deu muito certo. No dia da inauguração, esse inimigo dessa família, ele destrói tudo. Acaba realmente com tudo. E tem um fator relacionado a essa tragédia que, assim, até não superei. Que, assim, o Chandra, ele tinha um objetivo de, então, criar esse trem de ligação de Calcutá com a capital. E que essa ligação, como comemoração de inauguração, iria receber, tipo assim, centenas de crianças órfãs que estariam, então, indo para um local melhor, um orfanato melhor, para ter um futuro melhor. Centenas de crianças lotando aquele trem. E o inimigo do Chandra, ele simplesmente quis o quê? Acabar com o Chandra. Então, se é para acabar com as crianças, vamos acabar com as crianças. E foi o que fez, essa tragédia que marcou a cidade ali. Essa inauguração dessa via, né, férrea, que não deu muito certo e acabou matando os pais dessas crianças. Mas sobreviveu essas crianças. E esse cara que matou ali os pais, em consequência, entendeu? E como consequência, ele queria matar só os pais, ele matou as crianças também, que estavam no trem. Ele está indo atrás dos filhos. E o Peake, esse ex-comandante, esse ex-soldado, está tentando salvar. A gente vai finalizar, então, o momento dessa contextualização histórica ali da nossa história em si, de 1916, com o Peake entregando os filhos para Dona Bozé, a avó recebendo seus netos. E ela, então, decide separar os seus netos. Ela vai, então, pegar o menino, que a gente vai conhecer, então, futuramente, que foi nomeado por essa pessoa que vai ser colocada como Ben. Ela dá essa criança pro Thomas Carter, que é, na verdade, um amigo de família em que o marido conhecia muito e ele tinha um orfanato. E ele, como meio de segurança, ela não quis ficar com as duas crianças para não ser um foco, né? Ela deixou essa criança com o Thomas Carter, que ele no final vai dar o nome de Beth. A outra criança, que é uma menina, são gêmeos, um casal de gêmeos, ela vai ficar com a avó e ela vai chamar Shiri. E aí a gente então vai ter esse entendimento que a família foi destruída, os pais morreram, a avó teve que separar os netos. E aí então nós vamos para o evento mesmo da nossa história, que é a semana, que vai ser então ali em 1932, maio de 1932. A última semana de maio. E vai ser exatamente 16 anos depois desses primeiros relatos da história de Ben e Shiri e sua família. 16 anos depois, nós então iremos encontrar o Ben e os seus amigos no último evento dentro do orfanato, antes deles gastarem a sua última semana permitida dentro do orfanato para se organizarem e saírem para enfrentar o mundo dos adultos.
o mundo real. Então a gente vai encontrar eles ali, num evento que tem ali, uma festa que tava tendo ali dentro do orfanato, né? Então, assim, eles vão ter que sair. Então, assim, aquela semana seria uma semana, assim, divisora de águas, literalmente. Porque não olham pra eles mais como crianças, mais como adultos. E eles tinham que tomar a decisão da vida deles. E com isso, a gente, então, entende que a sociedade Showbar também tem que chegar ao fim. Ela não vai ser repassada de geração em geração. Ela chegará ao fim, já que seus integrantes, então, terão que se afastar, já que eles irão cada um pro seu caminho. Então, a gente vai cair nessa última semana de maio. No dia 25 de maio, que vai ser o dia dessa festa que eu comentei. Eles estão ali comemorando, então, os últimos momentos deles, o aniversário deles de 16 anos e que eles são adultos. E eles estão ali no orfanato em que eles viveram. O orfanato St. Patrick, do Thomas Carter, em que nós conhecemos lá no início da história, que é onde o Ben está. E ali a gente vai então conhecer o Ben e seus amigos, que são a sociedade Showbar. Ao mesmo tempo que a gente tem esse momento de alegria, tá? Esse momento de diversão, não é diversão, é diversão, mas temor também dessas crianças, desses novos jovens adultos. Essas crianças, então, elas vendo que elas não iriam mais continuar em casa, eles não iam ficar mais juntos, eles teriam que cada um traçar o seu caminho do mundo. Eles, então, decidiram que eles irão cancelar as atividades da sociedade Showbar. Então, eles decidiram que num determinado horário, naquele dia 25 de maio, que estaria acontecendo aquela festa ali de aniversário para eles, eles, então, se organizam e estão indo a caminho do Palácio da Meia-Noite, onde que eles se encontravam, para fazer a cerimônia de encerramento da sociedade. Nesse caminho em que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo que eles estão ali conversando e falando, vamos lá que nós temos que fazer esse evento canônico, nós temos uma outra situação acontecendo, que é o quê? O dono do orfanato, o Thomas Carter, ele recebe a notificação de uma das funcionárias que uma amiga dele chegou, que ela quer conversar com ele e é urgente. A gente começa a se perguntar, quem é essa pessoa? Já que, quando entregou o neto, ela entregou somente com uma carta. Deixou o bebê ali na porta e entregou com uma carta, com algumas explicações, algumas coisas. Ele teve um confronto com o inimigo ali, com o inimigo da nossa história, que ele fez uma ameaça e ele falou assim, menino, não sei de nada, você tá no lugar errado, dano de egípcio. E a gente então vê a Dona Bozé, ela volta. Ela volta e quer conversar com o Carter, porque o inimigo deles, ele reativou, ele tinha parado os movimentos, ele não estava mais ameaçando nada, ele não era uma ameaça mais, ele tinha, vamos colocar, adormecido. Depois desses 16 anos, ele está ativa e ele quer matar. Ele já anunciou para a Dona Bozé que ele tá indo atrás e que ele vai matar. Então ela foi até o orfanato para informar o Thomas Carter de que a situação apertou mesmo, que realmente não que agora tem que ver qual que vai ser o caminho, a direção dada para o Ben para que ele possa estar seguro. E aí, ao mesmo tempo desse momento em que o Thomas e a Dona Bozé irão começar a conversar, a nossa sociedade está a caminho, né? Indo a caminho do Palácio da Meia-Noite ali para fazer a cerimônia. O Ben vê a senhora, a Dona Bozé, que até o momento ele não sabia, a sua avó, indo no meia-noite, no meio de um orfanato. Ele estranhou. Uma senhora no meio de um orfanato, meia-noite, chegar e tava com uma menina, a Shiri. Ele estranhou esse movimento, um menino muito curioso. Algo que a sociedade também, ali entre eles de amigos, cultivavam muito, de seguir as curiosidades. Ele então foi seguindo, e quando o Abozé foi pra dentro do escritório do dono do orfanato, ele ficou com a Shiri conversando. E ele ficou intrigado com essa menina, já que ela aparentava ser uma menina educada e uma menina muito inteligente. Conversa vai, conversa vem. Ele convida a Shiri para fazer parte do evento final da sociedade. Então vai Ben e Shiri pro Palácio da Meia-Noite, então, se unirem as forças ali. E eles então estão agora indo para o momento canônico do fim da sociedade. Chegando lá, para acontecer o evento, para estar ali como a sociedade, a Shiri tinha que fazer parte da sociedade. E ela passa por um processo ali ela tinha que contar uma história para impactar a vida deles, e isso era o que faz com que eles aceitem ela. E ela vai e entra para a sociedade no último dia de atividade, e a sociedade faz o seu evento e acaba. Com isso, a gente tem então esse momento de finalizando uma fase desses 7 jovens, e a gente tem essa conversa com o Carter e a Dona Bozé sobre a realidade dos eventos ali, de como está
o que vai acontecer com a vida dessas até então crianças. Nesse meio tempo, acabou, eles vão sair. Na saída, a volta deles para o orfanato e a saída da Dona Bozé, tem um surto, né? Porque acabou a conversa, ela não via a criança. E tem um assassino atrás dessa menina. Nesse momento, o Ben e a sociedade e a Shiri, essa nova amiga e integrante da sociedade, eles encontram com a avó, a Dona Bozé, e eles tem um momento muito estranho, já que a Dona Bozé, quando encontra ele, sabendo que ele é o Ben, ela demonstrou pro Ben e pros amigos que ela sabe algo da vida dele antes do orfanato. E aí, intrigou o garoto. Aí o negócio começou a ficar meio estranho. Eles vão então, né, cada aí pro seu caminho, a Dona Bozé vai pra sua casa com a sua neta, o Ben e seus amigos voltam pro orfanato, sabendo então que essa semana será então a última semana em que eles estarão juntos, mas com aquela pulga atrás da orelha do que, tipo, quem é aquela senhora? Por que ela disse isso do Ben? E o Ben lá, né? O que ela sabe sobre mim? No outro dia pela manhã, quando Thomas Carr, o dono do orfanato, do Saul Patrick, ele chega ali pra começar os seus serviços diários ali dentro do orfanato, ele chega dentro do seu escritório, quem tá lá? O assassino. Simplesmente aparece esse pressuposto assassino que estava adormecido, sumido do mapa. Ele apareceu e ele estava reivindicando, então, a vida do Ben. Ele começou a ameaçar a vida do Thomas Carr, e o Carr, ele não se rendeu às ameaças, e com isso acabou sofrendo um ataque que quase levou a vida dele. Por conta desse ataque, os 7, eles são considerados adultos, os mais velhos ali do orfanato, eles estão tentando entender o que aconteceu, porque houve uma explosão gigante dentro do escritório, e uma ambulância pra cá, polícia pra cá. Nesse momento de atordoamento, de confusão, o dono do orfanato, que eu sempre esqueço o nome, o Carter, ele chama o Ben, fala: Ben, vem cá. Ele quase morrendo. Ele chama o Ben e ele conta pro Ben falando: olha, sabe aquela senhora que esteve aqui? Você tem que ir lá na casa dela, explicar o que aconteceu, falar que o cara já tá aqui, ele já achou você, pra ela te explicar o que aconteceu. O menino já tava com uma pulga gigante atrás dele. Agora ele falou: não, eu preciso saber. Então vão essas 7 crianças até a casa da Dona Bozé, tentar solucionar esse mistério que é a vida do Ben. Chegando lá, a história vai ser destrinchada pra nós. Chegando lá, a Dona Bozé vai contar então pro Ben que ela é a avó dele e de que a Shiri é a irmã dele, e que os pais deles só foram mortos por essa pessoa que atacou o Sr. Carter, e que ela está atrás deles. E dali pra frente é só ladeira abaixo. Porque a partir desse momento a sociedade, então, 7 crianças, gente, 16 anos, imagina você com 16 anos. Então nós iremos ser levados a essa contextualização contada pela Dona Bozé de quem eram os pais. E então, que eu acho que é o engraçado, né, de história juvenil, é que aí essas 8 crianças de 16 anos decidem unir as forças e solucionar o mistério. A gente deleta esse momento. Por quê? Junto disso que eles entendem que é parte da história deles, eles também, com o decorrer do tempo, eles vão entender que não é somente da parte da história do Ben e da Shiri, faz parte da história da cidade. E que tudo isso envolve a cidade, não somente eles. E aí a gente vai entrando nesse emaranhado de histórias que a gente, assim, nesse livro, a gente tem a mesma história sendo contada com um pouquinho mais de informação umas 3 vezes, tá? Assim, porque a avó vai e conta a história falando os pontos principais. Com o decorrer, né, com esse compromisso que eles fizeram entre si de desvendar esse mistério, eles vão achando outras interrogações, e com isso eles vão achando coisas que vão linkando, né, a história para tentar solucionar esse caso, descobrir quem é esse inimigo, porque ninguém sabe quem é, porque nem a própria avó sabe quem é essa pessoa. Só sabemos que depois, na segunda vez que é contada a história aqui para nós, a avó vai nos contar então que esse inimigo era um amigo de longa data do pai. Então é uma inimizade aí bem longa, de muito tempo. E a gente vai conhecendo a história do próprio pai. Quem é o pai? Como que ele se tornou esse grande homem? Como que eles se conheceram? E aí a terceira vez que é nos contada essa história, que nos será desvendado quem é esse inimigo, quem realmente ele é, qual é o real objetivo dele, por que ele
tem esse objetivo. Então, a história em si é muito legal, é muito interessante. Indo mais pra a minha perspectiva da história, um fator muito que eu sempre tinha que lembrar durante essa história, essas pessoas aqui são adolescentes. Eu com 16 anos, eu pensando, eu me colocando como 16 anos, mas eu não ia dar muito certo. Então, eu tinha muito esse conflito de olhar para os personagens e entender que eles eram crianças, né? Ali eles eram adultos, eles tinham 17 anos, e que eles iriam resolver um problema de 16 anos, que a gente vai descobrir que é mais de 16 anos, de uma vida inteira, de uma geração, de uma tragédia que marcou uma cidade. Aí você começa assim, mas é uma coisa que o autor fala muito e que, assim, foi o que eu tentei usar mesmo. Ele fala que as histórias dele, ele faz as histórias pra ser de uma forma que, se eu com 15 anos ler, eu vou amar. Mas se eu pegar pra ler igual agora, com 24, futuramente com 50, 60, 80 anos, eu também vou ter um grande proveito dessa leitura. Esse foi algo que, o meu norte, pra entender que eu talvez, como uma pessoa com uma idade diferente, eu possa ter uma reação diferente, mas que eu tenho que entender que, assim, primeiro, é uma história juvenil. É um público focado para um público juvenil. Todos nós temos os nossos Jogos Vorazes, Harry Potter, que são adolescentes querendo salvar o mundo. Então, não vamos negar outras histórias que têm também como base adolescentes querendo solucionar um problema de uma sociedade. A gente só vai tentando torcer que eles consigam, pelo menos. E a gente vai nesse mistério e é muito gostoso. A gente se envolve muito nessa história. E é muito rápido, sabe? Uma coisa que eu senti muito é porque, por ser uma semana, a gente tem um desenvolvimento, assim, muito, muito rápido. Que eu olhei assim e falei, gente, que é isso? Mas já? E ao mesmo tempo, tinha certos pontos que eu olhava e falei, não, moça, você podia elaborar mais um pouquinho isso aqui, esse ponto. Tipo, tinha certas coisas, questão até da história em si, que eu falava assim, vamos elaborar, não deixa tão assim, só, tipo, joguei as cartas. Tem um momento ali da história que é um momento que eu falei assim, pera, é o juvenil. Lembra que é juvenil, lembra que pode ocorrer. E é o quê? A gente tem um momento em que o Ben e a Shiri descobrindo que são irmãos, os amigos descobrindo toda essa novidade, eles falam, não, nós vamos solucionar o problema da sua vida e dessa cidade. E aí, eles decidem fazer isso. E aí a avó, a dona Bosé, a anciã da família, ela chega e fala, olha, eu estarei na estação de trem no horário tal. Se vocês estiverem lá, vocês irão comigo. Se vocês estiverem lá, vocês querem sobreviver. Se vocês quiserem ficar, vocês é que escolheram ficar e talvez até morrer. Tá vendo? Eu realmente escrevi. Essa mulher é doida. A mulher perdeu o raciocínio, perdeu o neurônio, porque colocar essa decisão no meio de jovens curiosos, que não tem noção do mundo real, ao mesmo tempo que eles têm, porque assim, você vê ali que a realidade em que eles estão dão a eles uma certa perspectiva diferente da vida, eles não sabem, eles não têm noção da vida. Eu realmente, quando eu via pontos assim, eu falava, Zafon não foi legal isso aqui. Mas isso não me impediu de gostar do desenvolvimento ali da história. E por isso mesmo, até mesmo a questão do desenvolvimento dos personagens. A gente tem um breve momento ali em que o Ian vai nos apresentar os personagens e ele irá nos falar quem são eles. Ah, fulano é isso, gosta disso. Ah, ciclano é isso, gosta disso. Bem breve, bem superficial desses personagens. E no final, a gente vai ter uma carta no final do livro em que o personagem, o Ben, ele vai então nos dar o futuro desses personagens, tá? A gente vai ter o futuro deles. E assim, só isso. Então, esse fato de ter sido superficial, às vezes me incomodava. Só que aí a gente tem que lembrar, é uma coisa que, assim, se você for ler esse livro, não, tem que lembrar. Lembra que é um curto tempo de eventos, é uma semana só. Você não conhece uma pessoa em uma semana. Então a gente vai pegar um grupo que já se conhece, que já é coeso, que já tem a dinâmica deles ali, que só integrou mais uma força, que ela também tá tentando se adaptar a essa nova dinâmica e acaba conseguindo, mas que eles já se conhecem. Eles não precisam explicar quem são. O foco é o evento, não são em si os personagens. Os livros do autor, né? Pera aí, rapidão. Os dois livros do autor, a gente... Tipo, o primeiro livro a gente tem um fator sobrenatural. Se você não viu o vídeo, vou estar deixando aqui nos cards.
é bem nítido esse sobrenatural ali, envolvendo o livro, sabe? Essa questão do príncipe da névoa e etc. Até mesmo o próprio nome, né, dá aquele fator sobrenatural. E a gente só vai ter o desenvolvimento desse tópico ali na história. Agora aqui, não temos tanto, porque até o momento, a gente vê, durante a leitura, certos pontos que a gente fala, pera, eu acho que isso aqui não é humano, eu acho que isso aqui não é qualquer pessoa. Porque a gente, por exemplo, tá relacionado, o sobrenatural em si tá relacionado a esse inimigo da família. No primeiro momento que a gente conhece ele, que não é durante a caçada, é num momento assim em que o Pique está fugindo, ele acaba, pra não ser pego, ele entra dentro de uma casa ou de um lugar ali pra tentar se esconder. Beleza, se esconde, a gente começa a sentir uma, assim, a descrição do andar desse Jodorhal, do falar dele, do respirar dele como algo meio assim animal, assim, lembrando muito, usando caracterizações muito animais. E aí você começa assim, então tá bom, peraí, calma. E dali, a gente então vai ter, depois que já entregou o bebê e etc., o Pique vai ter um confronto com o Jodorhal. Ele atira no Jodorhal e não acontece nada. A partir desse momento eu olhei, tá ali, hein? Tá, aqui tá o problema. Só que aí, com o tempo, a gente vai entender que não é somente linkado com o inimigo, mas a gente vai ter certos tópicos sobrenaturais sendo colocados durante a história. Por exemplo, a gente vai ter um momento em que um dos amigos tem insônia, então ele acaba acordando muito de madrugada. E ele sempre viu um espírito em cima do Ben, como se fosse uma mulher querendo tocar nele com um olhar de saudade, de dó. Oi? Entendeu? E começou assim, e eu não sou uma pessoa que acredita nessas coisas, não. Então, quando eu falo assim, eu falei, tá, então aqui tem um ponto sobrenatural que ele quer colocar. Esse vai ser um sobrenatural. Só que tá, por quê? Pra que tá aqui? E aí ele foi dando essas pitadas que, no final eu entendi, mas ficaram muito avulsos. E assim, eu não gostei muito não, sabe? Mas eu tenho que dar o crédito. O nosso autor, ele sabe escrever cenas de suspense. Ele é muito bom nisso. Muito bom. Eu lembro da primeira vez que eu li o livro dele, que foi com Marina, que eu vou estar fazendo a releitura depois desse outro livro que eu estou lendo dele. E assim, é a mesma coisa, gente. Nos dois livros, ele é muito bom na escrita de suspense dele. Recomendo muito. Mas eu realmente senti muita falta, assim, de conexão, assim. Não é que não tenha, mas essas jogadas assim, joga de grila e depois eu conecto, eu não gostei muito desse jeito, não. De resto, eu acho que é uma coisa que pode incomodar alguns leitores, como me incomodou, que é essa urgência. Como foi muito rápido, como é uma semana, como eu tenho que contextualizar a história de uma vida em uma semana, tem muito tópico que é citado, que é colocado, que é deixado de lado, sabe? Porque, assim, tem sentido, faz importância pra história, pode até fazer, mas não precisa de, não vai ter tanto desenvolvimento. Então eu realmente senti essa coisa do tipo assim, nossa, tá rápido demais, não precisava fazer isso, sabe? Podia ser mais devagarinho e tal. De resto, é uma história muito boa, eu recomendo, se você quer ter... É um livro que eu recomendo se você tá tendo algum problema de leitura, alguma ressaca, leia um livro dele, seja esse, seja que eu já falei, que é o Príncipe da Névoa. É muito bom porque são livros rápidos, fáceis de ler, que não é algo que você vai demandar de você um novo tipo de vocabulário, por exemplo, porque é um novo universo. Não, é um livro muito legal que, se você quiser, tem mistério, se você quiser uma breve aventura, vai ter aventura. Nós vamos ter momentos tristes, momentos felizes, e nos traz, assim, um breve momento de reflexão em alguns tópicos, sim. Principalmente sobre esse tópico principal aqui, que é a questão deles serem órfãos. E a gente vai vendo essa dinâmica dessa criançada, que eles mostrando a saudade, a falta, e como que eles utilizaram dessa sociedade para suprir essa necessidade deles ali. E eu acho muito legal, recomendo, se você gosta desse tipo de literatura, você quer testar esse livro, vai aqui no box de descrição, veja lá o seu livro, pegue um pouco, leia e comente aqui. E a gente fica então com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e marcar o sininho, para receber notificação do canal. Estou voltando aos poucos,
Muito obrigado e até o próximo vídeo.